Ela chegava cedo e saía tarde, sempre com um sorriso discreto no rosto, cumprimentando a todos com educação. Mas ninguém imaginava a verdadeira batalha que ela escondia por trás daquele uniforme simples e daqueles olhos cansados. E quando a verdade finalmente veio à tona, toda a cidade se mobilizou para mudar completamente o destino dela. O relógio marcava 5:30 da manhã quando Mariana acordava todos os dias. Aos 28 anos, ela já tinha vivido mais do que muitas pessoas vivem numa vida inteira. O despertador nem precisava tocar. Seu corpo já estava acostumado com aquela rotina pesada que se repetia há 3 anos. O primeiro som que ouvia todas as manhãs não era o canto dos pássaros, mas sim a respiração tranquila do pequeno Lucas, de apenas 6 anos, dormindo no colchão ao lado dela no pequeno quarto que dividiam. A casa onde viviam não era bem uma casa. Era um pequeno cômodo nos fundos da propriedade da dona Conceição, uma senhora de 70 anos que teve pena da situação de Mariana e ofereceu espaço em troca de um aluguel simbólico. 20 metros quadrados que serviam como quarto, sala, cozinha e sonhos. As paredes eram de tijolo à vista, pintadas de branco com uma tinta que já estava descascando em alguns cantos. Uma cortina floreada separava a área onde dormiam da pequenina cozinha, onde cabia apenas um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena que fazia mais barulho que um motor de caminhão, e uma pia com torneira que pingava dia e noite. Mas Mariana não reclamava. Nunca reclamou. Desde que perdeu tudo, ela aprendeu a ser grata pelo pouco que tinha. E o pouco era muito quando se tratava de ter um teto para proteger ela e o filho. Todas as manhãs, ela se levantava em silêncio, tomava um banho rápido no banheiro coletivo que ficava no quintal e preparava o café da manhã para Lucas. Sempre a mesma coisa, pão com margarina e leite com achocolatado. Às vezes, quando sobrava um trocado, ela conseguia comprar uma banana ou uma maçã para completar a refeição do menino. Para ela mesma, só o café preto, se tivesse sorte, um pedacinho de pão. Enquanto Lucas ainda dormia, ela arrumava o uniforme, uma blusa branca já meio amarelada de tanto lavar e uma calça preta que estava começando a ficar larga demais, porque Mariana estava emagrecendo. Não por escolha, mas porque muitas vezes ela deixava de comer para garantir que o filho não passasse fome. Às 7 da manhã em ponto, ela acordava Lucas com carinho, ajudava ele a se vestir, penteava o cabelo dele com gel barato que comprava no mercadinho da esquina, e os dois saíam juntos. Primeiro, ela deixava o menino na escola municipal, dava um beijo na testa dele e dizia a mesma frase todos os dias: "Estuda bastante, meu amor. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Depois, Mariana pegava 2 ônibus para chegar ao restaurante Cantinho da Vovó, no centro da cidade. Era um estabelecimento simples, frequentado principalmente por trabalhadores que almoçavam por ali e algumas famílias nos fins de semana. O dono, Seu Antônio, um homem de uns 50 anos, barrigudo e sempre suado, não era nem bom nem ruim patrão. Pagava o salário mínimo certinho, não dava benefício nenhum além do vale-transporte, mas pelo menos não atrasava o pagamento. E ei, antes que eu continue contando essa história emocionante da Mariana, que tal você dar aquela curtida neste vídeo? Se você está gostando da narrativa, deixa o like aí e se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa família e não perde nenhuma história inspiradora como esta. Agora vamos continuar. O trabalho de Mariana no restaurante era puxado. Ela chegava às 8 da manhã e só saía às 5 da tarde. 9 horas limpando mesas, lavando pratos, varrendo o chão, organizando as cadeiras, repondo guardanapos, fazendo tudo o que fosse necessário para manter o lugar funcionando. Suas mãos, que um dia seguraram giz e apontadores, agora estavam sempre ásperas de tanto produto de limpeza e água com sabão. Mas o que mais doía não era o cansaço físico, era a invisibilidade. As pessoas passavam por ela como se ela fosse parte da mobília. Conversavam alto sobre suas vidas, reclamavam da comida, faziam piadas, discutiam negócios, planejavam viagens, e Mariana estava ali, sempre ali, limpando e organizando, mas sendo completamente ignorada. Como se ela não tivesse sentimentos, sonhos ou uma história para contar. Teve um dia que ela ouviu uma conversa que a marcou para sempre. 2 mulheres bem vestidas estavam almoçando e uma disse para a outra: "Imagina se eu tivesse que trabalhar num lugar desses. Preferia morrer." E riram.
Mariana estava ali do lado, recolhendo os pratos sujos da mesa vizinha. Mas para elas, ela era invisível. Não pensaram nem por um segundo que ela poderia escutar, ou que aquelas palavras poderiam machucar. Naquela noite, depois de buscar Lucas na escola, ajudar ele com a lição de casa, dar banho, jantar e colocar para dormir, Mariana ficou acordada olhando para o teto, pensando em como a vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Só 3 anos atrás, ela era professora da 2ª série na Escola Municipal Santos Dumont. Tinha uma sala de aula com 30 alunos que a amavam, colegas de trabalho que respeitavam suas ideias e um planejamento pedagógico que ela preparava com tanto carinho que passava fins de semana inteiros criando atividades criativas para ensinar matemática e português de forma divertida. Mariana sempre soube que queria ser professora. Desde pequena, ela brincava de escolinha com as bonecas, depois com as amigas do bairro. Na adolescência, dava aula particular para os vizinhos menores para ganhar um dinheirinho. Quando conseguiu entrar na faculdade de pedagogia, bolsa integral, porque a família não tinha condições de pagar, ela sabia que estava realizando o sonho da sua vida. E que professora ela era. Seus alunos aprendiam brincando, cantando, fazendo teatrinho. Ela inventava histórias para ensinar a tabuada, criava jogos para trabalhar a ortografia, organizava feiras de ciências que eram atração da escola. Os pais faziam fila na reunião para elogiar o trabalho dela. A diretora sempre a colocava como exemplo para os professores novos. Foi nessa época que ela conheceu o Ricardo. Ele era vendedor numa loja de materiais escolares e sempre que Mariana ia comprar alguma coisa para suas atividades pedagógicas, eles conversavam. Primeiro sobre trabalho, depois sobre a vida. Ricardo tinha um jeito gentil de falar, um sorriso fácil e demonstrava um interesse genuíno pelas histórias que ela contava sobre os alunos. O namoro durou 2 anos até eles casarem numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Mariana usou um vestido emprestado da melhor amiga. Ricardo alugou um terno e a festa foi no salão da igreja, com sanduíches e refrigerante. Mas para eles, foi o dia mais perfeito do mundo. Logo depois veio a gravidez do Lucas. Mariana nunca tinha se sentido tão completa. Continuou dando aula até o 7º mês, quando a barriga já estava grande demais para ela conseguir andar entre as carteiras da sala. Os alunos fizeram uma festa de despedida para ela, com cartazes coloridos e um bolo feito pela mãe de um dos meninos. Lucas nasceu numa manhã de outubro, depois de 12 horas de trabalho de parto. Quando Mariana ouviu o primeiro choro dele, começou a chorar também, mas de alegria. Ricardo estava ali do lado, segurando a mão dela, com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Nosso menino, ele repetia, nosso menino chegou. Os primeiros anos da família foram de felicidade simples, mas intensa. Ricardo trabalhava bastante para sustentar a casa, enquanto Mariana ficava em licença maternidade. Quando Lucas completou 6 meses, ela voltou a dar aulas, e a mãe de Ricardo cuidava do neto com todo o carinho do mundo. Era uma vida corrida, mas cheia de propósito e amor. Ricardo tinha o sonho de abrir a própria loja. Economizavam cada centavo que sobrava, faziam planos, pesquisavam pontos comerciais. Ele dizia que quando conseguisse montar o negócio, Mariana poderia escolher se queria continuar dando aula ou se queria se dedicar só à educação do Lucas. Ela sempre dizia que queria as 2 coisas, ser a melhor mãe do mundo e a melhor professora também. Mas a vida, às vezes, tem outros planos para a gente. Foi numa terça-feira chuvosa de março. Ricardo estava voltando do trabalho de moto quando aconteceu o acidente. Uma batida forte no cruzamento da Avenida Central com a Rua das Flores. O motorista do carro disse que não viu a moto por causa da chuva. Ricardo foi levado para o hospital em estado grave, e Mariana passou 3 dias sem sair de perto da cama dele, rezando, implorando para Deus não levar seu marido embora. Mas no 3º dia, os médicos chamaram ela para uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Sinto muito, senhora Mariana. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. O velório foi no mesmo salão da igreja onde eles tinham se casado 4 anos antes. Mariana segurou Lucas no colo durante toda a cerimônia, tentando explicar para o menino de 3 anos porque o papai não ia voltar para casa. O papai virou uma estrelinha no céu, ela dizia, e vai cuidar da gente de lá de cima. Depois do funeral, veio a parte mais cruel de toda a tragédia.
Descobri que Ricardo tinha pegado um empréstimo no banco para tentar adiantar o projeto da loja. Um empréstimo grande, com juros altos, e como ele era o único devedor, agora a dívida tinha passado para Mariana. Ó pessoal, vou fazer uma pequena pausa aqui na nossa história para pedir mais uma vez que vocês deixem o like no vídeo. Essa história da Mariana está mexendo muito comigo também, e tenho certeza que está mexendo com vocês. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Agora vamos continuar vendo o que acontece com nossa protagonista. Em 6 meses, Mariana perdeu a casa. O banco executou a dívida e ela teve que entregar as chaves da casa onde tinha sido feliz com Ricardo, onde Lucas deu os primeiros passos, onde eles fizeram tantos planos para o futuro. Conseguiu salvar apenas algumas roupas, alguns brinquedos do menino e uma caixa com fotos da família. Sem ter para onde ir, ela e Lucas ficaram um tempo na casa da mãe de Ricardo, mas a relação ficou difícil. A sogra, devastada pela perda do filho, começou a culpar Mariana pela dívida que ele tinha feito. Se você tivesse prestado mais atenção nas contas, isso não teria acontecido, ela dizia. Meu filho morreu preocupado com dinheiro por causa dos seus gastos. As palavras doíam mais que qualquer tapa. Mariana sabia que Ricardo tinha contraído o empréstimo com as melhores intenções, tentando construir um futuro melhor para a família. Mas a dor da sogra precisava de um culpado, e ela era o alvo mais fácil. Foi quando apareceu a oportunidade do quartinho, nos fundos da casa da Dona Conceição. Era pequeno, úmido nos dias de chuva, quente demais no verão, mas era um recomeço. E Mariana decidiu que ia reconstruir a vida dela e do filho ali, tijolo por tijolo, dia por dia. O problema é que ser professora concursada numa cidade pequena significava que quando sua vida pessoal virou assunto público, e numa cidade pequena tudo vira assunto público, as coisas ficaram complicadas no trabalho também. Alguns pais começaram a questionar se uma professora que não conseguia nem organizar a própria vida financeira deveria estar educando os filhos deles. Outros espalharam boatos de que ela estava emocionalmente abalada demais para dar aulas. A diretora da escola, que antes era sua aliada, começou a tratá-la com frieza. Mariana, preciso que você entenda que a escola tem uma imagem a zelar, ela disse numa conversa particular. Talvez fosse melhor você tirar uma licença, se organizar e depois pensar em voltar. Mas licença sem salário era impossível. Mariana precisava trabalhar para pagar o aluguel, a comida, as fraldas do Lucas. Então ela tentou aguentar firme, fazer seu trabalho como sempre fez, provar que os problemas pessoais não afetavam sua competência profissional. Não adiantou. Em 6 meses, ela foi convidada a pedir demissão. É melhor para todos, disse a diretora. Você pode pedir demissão e sair com dignidade, ou podemos abrir um processo administrativo que vai manchar sua carreira para sempre. Mariana assinou a carta de demissão com as mãos tremendo. Não de medo, mas de raiva. Raiva de uma sociedade que julga as pessoas pelas aparências, que condena quem está passando por dificuldades em vez de oferecer ajuda, que esquece rapidamente todos os anos de trabalho dedicado por causa de alguns meses de turbulência. Mas ela não tinha tempo para ficar remoendo a raiva. Lucas precisava comer, precisava de remédio quando ficava doente, precisava de sapato quando o que tinha furava, precisava de material escolar, precisava de carinho e atenção de uma mãe que, mesmo destruída por dentro, tinha que ser forte por fora. Foi assim que ela chegou ao restaurante do seu Antônio. Não tinha experiência em limpeza, nunca tinha trabalhado em restaurante, mas estava disposta a fazer qualquer coisa honesta para sustentar o filho. Você parece ser uma moça séria, disse seu Antônio depois de uma entrevista de 5 minutos. Pode começar segunda-feira. E foi assim que uma professora formada em pedagogia, que um dia ensinou crianças a ler e escrever, passou a limpar mesas e lavar pratos 8 horas por dia. O mais difícil não era o trabalho braçal, era o olhar das pessoas, principalmente quando encontrava alguém conhecido na rua. Ex-colegas de trabalho que desviavam o olhar quando a viam no ônibus indo para o restaurante. Mães de ex-alunos que sussurravam quando ela passava. Coitada, diziam algumas. Ela que se meteu nessa situação, diziam outras. Mariana aprendeu a andar com a cabeça erguida mesmo quando sentia vontade de se esconder. Aprendeu a sorrir mesmo quando tinha vontade de chorar.
E aprendeu que dignidade não está no trabalho que você faz, mas em como você faz qualquer trabalho que tenha. No restaurante, ela era conhecida como a funcionária mais dedicada. Chegava cedo, saía tarde, nunca faltava, nunca reclamava. Tratava todos os clientes com educação, mesmo aqueles que a tratavam como se ela fosse invisível. Limpava as mesas com o mesmo cuidado que preparava as atividades pedagógicas na época de professora. Mas tinha dias que eram mais difíceis, principalmente quando via grupo de professoras almoçando ali e falando sobre as escolas onde trabalhavam, sobre os alunos, sobre as atividades pedagógicas. Mariana fingia que estava concentrada limpando a mesa do lado, mas ouvia cada palavra. E por dentro, seu coração doía de saudade da sala de aula. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho, ela ainda tinha a segunda jornada: buscar Lucas na escola, ajudar com as lições, brincar um pouco, dar banho, jantar, contar uma história antes de dormir. E era nesses momentos que ela se sentia verdadeiramente realizada, porque via que, apesar de todas as dificuldades, Lucas estava crescendo feliz, esperto, carinhoso. O menino não entendia completamente porque a vida tinha mudado tanto, mas se adaptou com a facilidade que só as crianças têm. Ele sabia que não podia pedir brinquedos caros, que tinha que cuidar bem das roupas para elas durarem mais, que às vezes jantar era só macarrão com ovo porque era o que tinha. Mas também sabia que a mãe o amava mais que tudo no mundo e que eles eram uma família, mesmo que pequena. Vocês estão acompanhando essa história incrível. Cara, eu fico emocionado toda vez que conto histórias assim. Se você está sentindo a mesma coisa que eu, deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora vamos ver como a vida da Mariana vai tomar um rumo completamente diferente. Lucas era um menino inteligente, curioso, sempre fazendo perguntas sobre tudo. E Mariana, mesmo cansada, sempre arranjava tempo para responder, para explicar, para ensinar. Era como se a professora que existia nela nunca tivesse morrido completamente, apenas estava hibernando, esperando a oportunidade de voltar à tona. Nas tardes de domingo, quando o restaurante estava fechado e eles tinham um tempinho juntos, Mariana levava Lucas para o parquinho público ou para a biblioteca municipal. Na biblioteca, ela lia histórias para ele com a mesma entonação que usava para contar histórias na escola. Lucas ficava hipnotizado ouvindo a mãe transformar cada personagem numa voz diferente, fazer cada aventura parecer real. "Mãe, você conta a história melhor que a professora da escola", Lucas dizia às vezes. E Mariana sorria, orgulhosa, mas com o coração apertado, porque ela sabia que podia ser muito mais do que estava sendo. Não que houvesse qualquer demérito em limpar mesas, trabalho honesto é trabalho honesto, mas ela sentia que tinha muito mais para oferecer ao mundo. Tinha noites que ela ficava acordada planejando aulas na cabeça. Pensava em atividades criativas para ensinar frações, em formas divertidas de trabalhar a história do Brasil, em projetos para conscientizar as crianças sobre meio ambiente. Às vezes, até escrevia essas ideias num caderninho velho que guardava embaixo do travesseiro. Era como se ela precisasse manter viva a professora que existia dentro dela, mesmo que essa professora nunca mais pudesse voltar para uma sala de aula. O tempo foi passando e Mariana foi criando uma rotina na invisibilidade. 3 anos limpando as mesmas mesas, lavando os mesmos pratos, ouvindo as mesmas conversas, sendo ignorada pelas mesmas pessoas. Ela tinha se acostumado a ser apenas mais uma engrenagem na máquina do restaurante, alguém que fazia o trabalho necessário, mas que não era realmente vista. Até que chegou aquele dia que mudaria tudo. Era uma quinta-feira típica, meio da tarde, movimento normal no restaurante. Mariana estava organizando as mesas que tinham acabado de vagar quando Lucas apareceu. Isso não era comum. Geralmente ele ficava na escola até ela terminar o trabalho e ia buscá-lo. Mas naquele dia a professora dele tinha ficado doente e as aulas terminaram mais cedo. "Mãe", ele gritou correndo até ela com a mochila nas costas e um caderno na mão. "A tia mandou fazer uma lição de casa. Eu não entendi nada." Mariana olhou ao redor. O restaurante estava cheio. Seu Antônio estava ocupado na cozinha e ela tinha várias mesas para limpar. Mas quando olhou para o rostinho preocupado do filho, não conseguiu dizer não. "Tá bem, meu amor. Vem aqui que a mamãe te ajuda." Ela puxou uma cadeira numa mesa que estava vazia no canto, sentou Lucas
e se ajoelhou ao lado dele para ficar na altura da criança. Abriu o caderno e viu que era uma atividade de matemática básica, soma e subtração com números até 20. Ó meu amor, olha só como é fácil. Ela começou a explicar com a paciência e o carinho que sempre teve. Vamos imaginar que você tem 5 balas no bolso, aí eu te dou mais 3 balas. Quantas balas você vai ter no total? Lucas contou nos dedinhos. 8 balas. Isso mesmo. Então 5 mais 3 é igual a 8. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui no papel. Mariana foi explicando cada exercício de uma forma simples e divertida, usando exemplos que faziam sentido para uma criança de 6 anos. Transformou números em brinquedos, operações matemáticas em pequenas historinhas. Sua voz tinha uma entonação especial, cheia de entusiasmo genuíno. Era impossível não prestar atenção quando ela explicava alguma coisa. O que ela não percebeu é que a conversa deles estava chamando atenção. As pessoas nas mesas próximas começaram a parar de comer para observar aquela mulher de uniforme de limpeza ensinando matemática para uma criança com uma competência pedagógica impressionante. Na mesa do canto, um homem de uns 40 anos chamado Daniel estava almoçando sozinho enquanto mexia no celular. Ele era gerente de marketing de uma empresa da cidade e tinha parado ali por acaso, porque estava numa reunião perto do restaurante. Quando ouviu Mariana explicando as continhas para Lucas, levantou os olhos do telefone e ficou prestando atenção. Nossa, que jeito incrível de ensinar, ele pensou. Nunca vi uma criança prestar tanta atenção numa aula de matemática. Daniel observou a interação entre mãe e filho por uns 10 minutos. Viu como Mariana tinha paciência infinita, como conseguia fazer Lucas entender conceitos que normalmente são difíceis para crianças daquela idade, como transformava aprendizado em brincadeira. Era evidente que ela não era apenas uma mãe ajudando com a lição de casa. Era uma educadora nata, alguém que tinha o dom de ensinar. Quando Lucas terminou todos os exercícios, e acertou todos, ele deu um abraço na mãe. Obrigado, mãe. Agora eu entendi tudo. De nada, meu amor. Agora vai lá no cantinho brincar com seus carrinhos enquanto mamãe termina o trabalho. Tá bom? Foi nesse momento que Daniel se aproximou da mesa deles. Com licença, ele disse educadamente. Eu não pude deixar de observar como você ensinou matemática para seu filho. Você é professora. Mariana sentiu o rosto esquentar. Olhou ao redor para ver se alguém mais estava prestando atenção na conversa. Eu já fui professora. Antigamente, porque parou de dar aulas. Ela hesitou. Não gostava de falar sobre sua história com estranhos. A vida mudou. Agora eu trabalho aqui. Daniel percebeu o desconforto dela e não quis insistir no assunto. Mas uma ideia estava se formando na cabeça dele. Posso perguntar seu nome? Mariana. Mariana, meu nome é Daniel. Eu trabalho numa empresa aqui da cidade. Bem, o que eu vi aqui hoje foi impressionante. Você ensina de uma forma que eu nunca tinha visto. Muito especial mesmo. Mariana sorriu timidamente. Obrigada. Daniel voltou para sua mesa, mas não conseguia parar de pensar no que tinha presenciado. Havia algo muito especial naquela mulher. Uma competência pedagógica rara, um amor genuíno pelo ato de ensinar. E ela estava ali limpando mesas num restaurante. Ele pegou o celular e, discretamente, gravou um pequeno vídeo da Mariana organizando as mesas, enquanto Lucas brincava no cantinho. No vídeo, ele falou: Gente, eu estou aqui num restaurante e acabei de presenciar uma das coisas mais bonitas que já vi. Essa senhora aqui, que trabalha como auxiliar de limpeza, ajudou o filhinho dela com a lição de matemática de um jeito tão incrível que todo mundo parou para assistir. Ela claramente tem o dom de ensinar, mas por algum motivo está trabalhando aqui. Não estou julgando o trabalho de ninguém. Todo trabalho honesto é digno, mas é evidente que essa pessoa tem muito mais potencial do que está sendo aproveitado. Quem sabe alguém não pode dar uma oportunidade para ela? Uma professora dessas deveria estar numa sala de aula, não limpando mesas. Daniel postou o vídeo nas redes sociais com a hashtag segunda oportunidade e hashtag professora especial. Inicialmente, ele não esperava muita repercussão. Talvez alguns amigos curtissem, talvez alguém conhecesse alguma escola que estivesse precisando de professora. Mas a internet, às vezes, surpreende a gente.
Em 2 horas, o vídeo tinha 500 visualizações. Em 4 horas, tinha 2.000. No final do dia, já passava de 10.000. As pessoas estavam compartilhando, comentando, marcando amigos. A história da professora que trabalhava como auxiliar de limpeza estava se espalhando pela cidade inteira. Peraí, pessoal, vocês estão vendo como a vida pode mudar de uma hora para outra? Essa história está ficando cada vez mais emocionante. Se vocês estão gostando, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Vamos continuar porque o melhor ainda está por vir. Mariana não sabia de nada disso. Ela terminou o trabalho no restaurante, buscou Lucas na escola no dia seguinte normalmente e seguiu sua rotina habitual. Mas na sexta-feira de manhã, quando chegou ao trabalhante, notou que as pessoas estavam olhando para ela de forma diferente. Não era mais aquele olhar de invisibilidade de sempre. Era um olhar de reconhecimento, de curiosidade, de respeito. A primeira pessoa a falar alguma coisa foi a Cláudia, uma cliente frequente que sempre almoçava ali às sextas. Mariana, é verdade que você é professora? Ela parou de limpar a mesa e olhou para Cláudia surpresa. Por que a senhora está perguntando isso? Porque tem um vídeo seu na internet que está fazendo maior sucesso. Todo mundo está comentando sobre você. Mariana sentiu o mundo girar. Um vídeo. Que vídeo? Cláudia pegou o celular e mostrou. Era o vídeo que Daniel tinha gravado no dia anterior. Mariana assistiu em choque. Ela parecia organizando as mesas while o Lucas brincava no canto, e a voz de Daniel explicando toda a situação. Meu Deus, ela sussurrou. Eu não sabia que alguém estava gravando. Mariana, todo mundo está falando de você. Já tem mais de 50.000 visualizações. As pessoas estão perguntando como podem te ajudar, se você está procurando emprego em escola. 50.000 visualizações. Mariana mal conseguia processar essa informação. Em 3 anos, ela tinha se acostumado a ser invisível, e de repente meio cidade estava vendo um vídeo dela. Durante toda aquela manhã, cliente após cliente comentava sobre o vídeo. Alguns falavam com carinho, outros com curiosidade, alguns com aquele tom de quem finalmente tinha um assunto interessante para comentar. Mariana não sabia se ficava feliz ou assustada com toda aquela atenção. Na hora do almoço, seu Antônio a chamou no escritório dele. Mariana, você viu esse vídeo que estão falando? Vi sim, seu Antônio. E é verdade, você foi professora mesmo. Ela respirou fundo. Fui sim. Por que não me contou isso quando veio procurar trabalho aqui? Porque não achei que fosse importante. O senhor estava contratando alguém para limpeza, não para dar aula. Seu Antônio coçou a cabeça. Sabe que você me impressiona mesmo, Mariana. Em 3 anos trabalhando aqui, nunca faltou, nunca reclamou. Sempre foi dedicada. E agora descobrir que você tem formação superior. Isso explica muita coisa. Explica o quê, seu Antônio? Explica por que você faz tudo com tanto capricho. Explica por que você trata todo mundo com educação mesmo quando não é bem tratada. Explica por que você tem essa paciência toda com o seu menino. Mariana não sabia o que dizer. Não estava acostumada a receber elogios sobre seu trabalho no restaurante. Olha, Mariana, se aparecer uma oportunidade melhor para você, eu vou ficar triste de te perder, mas vou ficar feliz que você conseguiu algo melhor. Você merece mais do que isso aqui. Foi a primeira vez em 3 anos que alguém disse que ela merecia algo melhor. Mariana saiu do escritório com os olhos marejados. Ao longo do dia, o vídeo continuou se espalhando. Passou de 50.000 visualizações para 100.000, depois para 200.000. Os comentários eram em sua maioria positivos. Pessoas falando sobre a importância de valorizar os professores, outros compartilhando suas próprias histórias de dificuldades financeiras, muitos oferecendo ajuda. Essa mulher merece uma oportunidade. Que professora incrível! Alguém precisa contratar ela. Isso mostra como a sociedade desperdiça talentos. Professores deveriam ser mais valorizados no nosso país. Mas nem todos os comentários eram bonitos. Algumas pessoas questionavam por que ela tinha perdido o emprego de professora. Outros insinuavam que devia ter algum problema pessoal grave. Mariana tentou não ler esses comentários negativos, mas era difícil ignorar completamente.
No sábado pela manhã, quando Mariana estava em casa tentando processar tudo o que havia acontecido, tocou o telefone. Era um número que ela não conhecia. Alô? Oi, posso falar com a Mariana? Sou eu. Mariana, meu nome é Sandra. Eu sou diretora da Escola Municipal Jardim das Flores. Você tem um tempo para conversarmos. O coração de Mariana disparou. Claro. Eu vi o vídeo sobre você e fiquei muito impressionada. Gostaria de saber se você tem interesse em voltar a dar aulas. Estamos precisando de uma professora para o segundo ano e, pelo que vi no vídeo, você tem exatamente o perfil que procuramos. Mariana teve que se sentar. Depois de 3 anos ouvindo que não prestava para ser professora, que estava emocionalmente abalada, que não tinha competência, alguém estava oferecendo exatamente aquilo que ela mais queria no mundo. Eu tenho muito interesse, sim. Ótimo. Que tal você vir aqui na escola na segunda-feira para conversarmos melhor? Posso mandar o endereço por mensagem? Pode sim. Muito obrigada pela oportunidade. Quando desligou o telefone, Mariana se sentou no chão e chorou. Chorou de alívio, de esperança, de gratidão. Lucas, que estava brincando com seus carrinhos, veio correndo. Por que você está chorando, mãe? Ela abraçou o filho forte. São lágrimas de alegria. Meu amor, a mamãe pode voltar a ser professora. Sério? Você vai ensinar outras crianças como ensina para mim? Parece que sim, meu príncipe. Parece que sim. O fim de semana passou voando. Mariana revisou todos os conceitos pedagógicos que conseguia lembrar, organizou seu currículo, escolheu a melhor roupa que tinha para a entrevista. Estava nervosa, mas era um nervoso bom, de expectativa positiva. Na segunda-feira de manhã, ela pediu dispensa no restaurante para ir à entrevista. Seu Antônio nem questionou. Ele sabia que aquela oportunidade era importante demais para ser perdida. A Escola Municipal Jardim das Flores ficava num bairro mais afastado do centro, numa comunidade onde moravam principalmente famílias de trabalhadores. Era uma escola simples, mas bem cuidada. Tinha um jardim na frente com flores coloridas, daí o nome, paredes pintadas com desenhos infantis e uma atmosfera acolhedora que Mariana reconheceu imediatamente. Sandra, a diretora, era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação vermelha e um sorriso genuíno. Ela recebeu Mariana em sua sala com muito carinho. Que bom que você veio. Sente-se, por favor. Pode ficar à vontade. Obrigada pela oportunidade, diretora. Olha, Mariana, vou ser bem direta com você. Eu vi o vídeo e fiquei impressionada não só com sua competência pedagógica, mas principalmente com seu amor genuíno pela educação. É isso que mais falta nas escolas hoje, professores que realmente amem ensinar. Mariana sentiu um aquecimento no peito. Há 3 anos ninguém falava sobre sua competência pedagógica. Eu preciso saber um pouco sobre sua trajetória. Por que você saiu da educação? E pela primeira vez em 3 anos, Mariana contou sua história completa. Falou sobre a morte do marido, sobre as dívidas, sobre como perdeu a casa, sobre a pressão na escola anterior, sobre como foi convidada a pedir demissão. Falou sem se vitimizar, apenas relatando os fatos. Sandra ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça de compreensão. Mariana, infelizmente sua história não é única. Muitos professores passam por dificuldades pessoais, se acabam sendo penalizados profissionalmente por isso. Mas aqui na nossa escola, nós acreditamos que a competência profissional é uma coisa e os problemas pessoais são outra. E pelo que eu vi no vídeo, sua competência está intacta. Obrigada por entender. Agora eu preciso ser transparente com você sobre nossa realidade. Esta é uma escola de periferia, com crianças de famílias carentes. Muitos dos nossos alunos vêm para a escola sem tomar café da manhã. Alguns têm pais analfabetos que não podem ajudar com as lições de casa. Outros vivem em situações familiares complicadas. É um trabalho desafiador, mas muito gratificante. Os olhos de Mariana brilharam. Diretora Sandra, eu passei os últimos 3 anos trabalhando como auxiliar de limpeza. Sei muito bem o que é enfrentar desafios. E se tem uma coisa que aprendi nesse tempo é que não devemos julgar as pessoas pelas aparências ou pelas dificuldades que estão passando. Essas crianças merecem o melhor que eu posso oferecer como educadora.
Era exatamente essa resposta que eu esperava ouvir. Sandra mostrou a escola para Mariana. Eram 6 salas de aula, uma biblioteca pequena mas bem organizada, um laboratório de informática com computadores antigos mas funcionando, um pátio onde as crianças brincavam no recreio e uma horta que os próprios alunos cuidavam como atividade pedagógica. Aqui seria sua sala, Sandra disse abrindo a porta de uma das salas. Segunda série, 25 alunos entre 7 e 8 anos. Mariana entrou na sala e sentiu uma emoção que não sentia há 3 anos. 25 carteiras organizadas em fileiras, um quadro negro, estantes com livros didáticos, cartazes coloridos nas paredes. Era exatamente ali que ela queria estar. Quando eu posso começar? Sandra sorriu. Que tal na próxima segunda-feira? Sério. Sério. Bem-vinda de volta à educação, professora Mariana. Elas se abraçaram, e Mariana saiu da escola caminhando nas nuvens. Ligou para Dona Conceição, para seu Antônio, para a sogra, com quem havia se reconciliado recentemente, contando a novidade. Todos ficaram felizes por ela. Mas a pessoa que ficou mais feliz foi Lucas. Mamãe vai ser professora de novo, ele gritou pulando pela casa quando ela contou. Agora você pode ensinar um monte de crianças como ensina para mim. É isso mesmo, meu amor. E sabe o que mais? A escola fica perto da sua, então vamos poder ir e voltar juntos todos os dias. Era como se as peças da vida estivessem finalmente se encaixando no lugar certo. Gente, vocês estão vendo como a vida pode dar voltas incríveis? Estou aqui emocionado contando essa história. Se você também está se emocionando, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Agora vamos ver como foi o primeiro dia da Mariana de volta à sala de aula. Na semana seguinte, Mariana passou os dias se preparando para voltar à sala de aula. Revisou conteúdos pedagógicos, pesquisou atividades criativas, organizou um plano de aula para as primeiras semanas. Estava ansiosa, mas era uma ansiedade boa, de quem estava prestes a realizar um sonho. No domingo à noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, imaginando como seriam seus novos alunos, pensando em como ia se apresentar, planejando a primeira aula. Lucas também estava animado. Ele sabia que a mãe ia trabalhar com algo que a fazia feliz, e isso deixava feliz também. Na segunda-feira, Mariana acordou às 5 da manhã como sempre, mas dessa vez não era para ir limpar mesas. Era para voltar a ser professora. Ela escolheu uma blusa azul clara e uma saia preta, a roupa mais bonita que tinha. Prendeu o cabelo num coque simples e olhou no espelho. Professora Mariana, ela disse para o próprio reflexo. Como é bom poder dizer isso de novo. Ela e Lucas tomaram café da manhã juntos, pão com margarina e leite com achocolatado, como sempre. Mas dessa vez a conversa era diferente. Mãe, você está nervosa? Um pouquinho. Sim. E você? Está nervoso para conhecer a nova escola da mamãe? Não. Eu quero ver você dando aula. Sandra havia combinado que Lucas poderia visitar a sala da mãe na hora do recreio, para conhecer o ambiente e se acostumar com a ideia de ter a mãe trabalhando perto. Às 7 da manhã, elas saíram de casa juntos pela primeira vez em 3 anos para irem trabalhar no mesmo lugar, a educação. Mariana levou Lucas até a escola dele, deu o beijo de sempre na testa, mas dessa vez disse algo diferente. Estuda bastante, meu amor. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E agora a mamãe vai ajudar outras crianças a descobrirem isso também. Chegou à escola municipal, Jardim das Flores, às 7h30. Sandra recebeu na porta com um sorriso enorme. Bom dia, professora Mariana. Pronta para o grande dia? Pronta. Venha, vou apresentar você aos seus colegas. A sala dos professores era pequena, com uma mesa no centro, algumas cadeiras, um filtro de água e um mural com avisos administrativos. Havia 5 professores tomando café e conversando sobre o planejamento da semana. Pessoal, está aí a Mariana, nossa nova professora da 2ª série. Todos se levantaram para cumprimentá-la. Mariana sentiu um acolhimento genuíno que não sentia há muito tempo. Eram pessoas simples, trabalhadores da educação que enfrentavam os mesmos desafios que ela, que entendiam as dificuldades da profissão, mas ainda assim escolhiam estar ali todos os dias. Mariana,
Eu sou a Joana, professora da primeira série, disse uma mulher de uns 30 anos, muito simpática. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu sou Roberto, professor de educação física. Bem-vinda ao time. Paula, terceira série. Que bom ter você aqui. Mariana se sentiu acolhida de uma forma que não esperava. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Às 8 da manhã, o sinal tocou para o início das aulas. Mariana respirou fundo, pegou seu material e caminhou até a sala da segunda série. Na porta, ela parou por um segundo, colocou a mão no coração e sussurrou uma oração rápida. Deus, me ajuda a ser a melhor professora que essas crianças merecem. Abriu a porta e entrou. 25 crianças entre 7 e 8 anos estavam sentadas nas carteiras, olhando para ela com curiosidade. Algumas tímidas, outras animadas, todas esperando para conhecer a nova professora. Bom dia, crianças. Bom dia, tia. Meu nome é Mariana e eu vou ser a professora de vocês a partir de hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Uma menina de cabelos cacheados levantou a mão. Sim, querida. A senhora é a professora que estava no vídeo na internet. Mariana sorriu. Ela sabia que essa pergunta ia aparecer em algum momento. Sou sim. E vocês viram o vídeo? Várias crianças balançaram a cabeça que sim. Minha mãe mostrou para mim, disse o menino. Ela disse que a senhora ensina muito bem. Que bom saber disso. E sabem o que mais? Agora eu vou poder ensinar vocês também. Gritaram as crianças em coro. Mariana sentiu o coração se encher de alegria. Era exatamente assim que ela lembrava que era dar aula. Energia pura, curiosidade genuína, vontade de aprender. Agora eu quero conhecer vocês. Vamos fazer uma brincadeira. Cada um vai falar seu nome e uma coisa que gosta muito de fazer. Eu sou a Gabriela e gosto de desenhar. Eu sou o Pedro e gosto de jogar futebol. Eu sou a Ana e gosto de brincar de boneca. Eu sou o João e gosto de ver desenho. Uma por uma, as crianças se apresentaram. Mariana prestou atenção em cada nome, em cada personalidade que se revelava, em cada sorriso. Ela estava fazendo um mapa mental de cada aluno, como sempre fazia no início do ano letivo. Muito bem. Agora vocês já me conhecem e eu já conheço vocês. Sabem o que vamos fazer este ano. O quê? Perguntaram em coro. Vamos aprender matemática brincando. Vamos ler histórias incríveis. Vamos escrever as nossas próprias aventuras. Vamos descobrir como funciona o mundo que nos cerca. Vai ser um ano cheio de descobertas. As crianças bateram palmas, animadas. Mariana olhou para aqueles rostinhos curiosos. Se sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A primeira aula foi de português. Mariana começou contando uma história. O Patinho Feio. Mas de uma forma teatral, fazendo vozes diferentes para cada personagem, gesticulando, fazendo as crianças participarem. Elas ficaram hipnotizadas, assim como Lucas sempre ficava quando ela contava histórias. Depois da história, ela trabalhou com as crianças o conceito de diferença e aceitação. Vocês acham que o Patinho era realmente feio? Ela perguntou. Ou ele era apenas diferente dos outros? As respostas das crianças foram lindas. Falaram sobre como é importante aceitar as pessoas como elas são, sobre como cada um tem suas próprias qualidades especiais. Mariana conduziu a conversa com maestria, fazendo cada criança refletir sobre o tema. Na hora do recreio, Lucas apareceu na porta da sala, como combinado. As crianças ficaram curiosas para conhecer o filho da nova professora. Este é o Lucas, meu filhinho. Mariana apresentou. Oi, Lucas. Quantos anos você tem? Você vai estudar aqui também. Lucas, que era uma criança sociável, logo se entrosou com os novos colegas da mãe. Mariana assistiu de longe, orgulhosa. Seu filho estava vendo ela fazer aquilo que mais amava no mundo. Mãe, suas crianças são muito legais, ele disse quando voltaram para casa no final do dia. São mesmo, né? E sabem que mais? Elas são muito inteligentes também. Já aprenderam um monte de coisas hoje. Você está feliz de novo, né, mãe? A pergunta de Lucas pegou Mariana de surpresa. Ela parou de caminhar e olhou para o filho. Por que você está perguntando isso?
porque faz muito tempo que eu não vejo você sorrindo desse jeito. Mariana se ajoelhou na frente de Lucas, ali mesmo no meio da calçada, e segurou o rostinho dele com as duas mãos. Sabe de uma coisa, meu príncipe? Eu sempre fui feliz porque tenho você. Mas agora eu estou completa. Estou fazendo o que amo e cuidando de quem amo. Não tem coisa melhor no mundo. Eles se abraçaram forte, ali na rua mesmo, e Mariana sentiu que finalmente tudo havia se encaixado. Pessoal, que momento lindo, né? Vocês estão conseguindo sentir a emoção dessa história? Se estão gostando tanto quanto eu estou me emocionando a contar, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Vamos continuar porque ainda tem muita coisa bonita para acontecer. Os primeiros meses de Mariana como professora foram de pura realização. Ela chegava à escola todos os dias com energia renovada, cheia de ideias criativas para tornar o aprendizado mais divertido e significativo para seus alunos. Ela transformou a sala de aula num ambiente mágico de descobertas. Criou um cantinho da leitura com almofadas coloridas, onde as crianças podiam ler e ouvir histórias. Montou um laboratório de matemática com materiais concretos, botões, palitos, tampinhas, para as crianças entenderem os conceitos numerais tocando e manipulando objetos reais. Suas aulas de ciências viraram pequenas expedições. Ela levava as crianças para observar plantas no jardim da escola, para ver como as formigas se organizavam no pátio, para descobrir como funciona a chuva através de experimentos simples. A melhor forma de aprender é experimentando, ela sempre dizia. Mas o que mais impressionava os outros professores e a direção era como Mariana conseguia lidar com as crianças mais difíceis da escola. Tinha o Rodrigo, um menino de 8 anos que vivia arrumando confusão, batendo nos colegas, se recusando a fazer as atividades. Com outras professoras, ele era um problema constante. Com Mariana, virou um dos alunos mais participativos. O segredo dela era simples, ela via além do comportamento. Conversando com Rodrigo, descobriu que ele morava só com a avó, que seus pais tinham abandonado ele quando era bebê, que ele se sentia rejeitado e usava a agressividade como forma de proteção. Em vez de punir, Mariana deu atenção. Em vez de brigar, conversou. Em vez de excluir, incluiu. Rodrigo, você é muito inteligente e tem muita energia. Que tal usar essa energia para ajudar os colegas que estão com dificuldade? Ela propôs um dia. O menino, que não estava acostumado a receber elogios, ficou surpreso. A senhora acha mesmo que eu sou inteligente? Claro que acho. E agora vou te dar uma missão especial. Você vai ser meu assistente para ajudar quem está com dúvidas em matemática. Rodrigo se transformou. Virou o grande protetor dos colegas menores, o primeiro a oferecer ajuda quando alguém estava com dificuldade, o mais animado para participar das atividades em grupo. Mariana tinha encontrado a chave para despertar o melhor que havia nele. Com a Maria Clara, uma menina extremamente tímida que mal falava em sala de aula, a estratégia foi diferente. Mariana descobriu que ela tinha um talento incrível para desenhar. Então começou a pedir para Maria Clara ilustrar as histórias que eles liam, criar desenhos para decorar a sala, fazer cartazes para os projetos da turma. Aos poucos, Maria Clara foi ganhando confiança. Primeiro apresentou seus desenhos para a turma. Depois começou a participar das discussões sobre as histórias. No final do semestre, era uma das alunas mais participativas, sempre com ideias criativas para os projetos. Cada criança tem seu próprio jeito de brilhar. Mariana explicava para os colegas de trabalho. Nosso papel como educadores é descobrir qual é esse jeito e criar oportunidades para que ela brilhe. A fama de Mariana como professora especial se espalhou rapidamente pela comunidade. Os pais começaram a pedir especificamente para que seus filhos fossem colocados na turma dela. Outros professores vinham observar suas aulas para aprender suas técnicas pedagógicas. Mas Mariana nunca se esqueceu de onde veio. Continuou morando no mesmo quartinho nos fundos da casa da Dona Conceição. Continuou levando Lucas para a escola no ônibus. Continuou comprando roupas no brechó. A diferença é que agora ela fazia tudo isso com dignidade profissional recuperada e com o coração cheio de propósito. Ela também nunca se esqueceu do restaurante onde trabalhou por 3 anos. Uma vez por mês, ela levava Lucas para almoçar lá. Seu Antônio sempre fazia questão de preparar o prato favorito dos dois e sentar para conversar.
Como estão as coisas na escola, professora? Ele perguntava com orgulho genuíno. Muito bem, seu Antônio. E obrigada por ter me dado uma oportunidade quando eu mais precisava. O senhor me ensinou que todo trabalho honesto tem sua dignidade. E você me ensinou que nunca devemos julgar as pessoas pelas aparências. Quem diria que minha melhor funcionária de limpeza ia virar a professora mais famosa da cidade? Eles sempre riam juntos dessa lembrança. 6 meses depois de voltar a dar aulas, Mariana recebeu um convite que mudaria mais uma vez o rumo da sua história. Sandra, a diretora, a chamou na sala para uma conversa. Mariana, preciso falar uma coisa importante com você. Claro, diretora. A Secretaria de Educação está organizando um projeto piloto de formação de professores. Eles querem selecionar os melhores educadores da rede municipal para criarem um programa de capacitação para outros professores. Seu nome foi indicado. Mariana ficou sem palavras por alguns segundos. Meu nome foi indicado. Sim, pelo trabalho excepcional que você tem desenvolvido aqui, pela forma inovadora como você ensina, pelos resultados que está conseguindo com os alunos. Eles querem que você seja uma das formadoras do projeto. Mas, diretora, eu mal voltei para a sala de aula. Mariana, competência não tem a ver com tempo de serviço. Tem a ver com resultado. E seus resultados falam por si só. Que tal? Mariana pensou por um momento. Ser formadora de outros professores sempre havia sido um sonho dela, mas um sonho que parecia impossível depois de tudo que havia passado. Posso continuar com minha turma? Claro, o projeto é aos sábados. Uma manhã por mês você daria oficinas para professores de outras escolas, compartilhando suas experiências e técnicas pedagógicas. Então eu aceito. Ótimo. A primeira oficina é mês que vem. O tema é Metodologias Ativas na Alfabetização. Acho que você é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Quando Mariana saiu da sala da diretora, teve que se sentar num banco do pátio para processar tudo. Em menos de um ano, ela tinha saído da invisibilidade total para se tornar uma referência pedagógica na cidade. Era quase difícil de acreditar. Naquela noite, ela contou para Lucas sobre o novo projeto. Mãe, você vai ensinar os professores. É isso mesmo, meu amor. Que legal. Aí mais crianças vão ter professores bons que nem você. A sabedoria simples de Lucas sempre surpreendia Mariana. Ele havia resumido perfeitamente qual era o objetivo do projeto: multiplicar boas práticas pedagógicas para que mais crianças tivessem acesso a uma educação de qualidade. A primeira oficina de Mariana foi um sucesso absoluto. 20 professores de diferentes escolas da cidade participaram. Ela ensinou técnicas de contação de histórias, mostrou como usar materiais concretos para ensinar matemática, compartilhou estratégias para lidar com alunos com dificuldades comportamentais. Mas o que mais impactou os participantes foi a paixão dela pela educação. Era evidente que Mariana não estava ali apenas cumprindo uma obrigação profissional. Ela estava compartilhando algo que fazia parte da essência dela, o amor por ensinar. Gente, vocês viram a oficina da professora Mariana? Comentavam depois. Ela tem uma energia contagiante. Aprendi mais em uma manhã com ela do que em muitos cursos que já fiz. Ela consegue transformar qualquer conteúdo em algo interessante. O projeto foi tão bem sucedido que a Secretaria de Educação decidiu expandi-lo. Mariana passou a dar oficinas não só na sua cidade, mas em municípios vizinhos também. Sua reputação como educadora excepcional se espalhava cada vez mais. 2 anos depois de voltar à sala de aula, Mariana recebeu uma proposta que ela jamais imaginaria: escrever um livro sobre suas experiências pedagógicas. O convite veio de uma editora especializada em educação que tinha ouvido falar do trabalho dela através das oficinas de formação. Professora Mariana, gostaríamos que você escrevesse um livro sobre suas metodologias de ensino. Acreditamos que sua história e suas práticas pedagógicas podem inspirar e ajudar milhares de professores em todo o país. Escrever um livro sempre havia sido um sonho secreto de Mariana, mas um daqueles sonhos que parecem impossíveis de realizar. Ela aceitou o desafio. Durante 6 meses, depois de colocar Lucas para dormir, Mariana se dedicava a escrever. Contou sua história pessoal,
explicou suas técnicas pedagógicas, compartilhou experiências de sala de aula, ofereceu sugestões práticas para outros educadores. O livro se chamou Ensinando com o Coração, a educação que transforma. Na dedicatória, ela escreveu: para Lucas, que me ensinou que o amor é a melhor pedagogia. Para meus alunos, que me lembram todos os dias porque escolhi ser professora. Para todos os educadores que acreditam que a educação pode mudar o mundo. Quando o livro foi lançado, teve uma repercussão que ninguém esperava. Em 2 meses, já estava na lista dos mais vendidos na categoria Educação. Professores de todo o Brasil comentavam nas redes sociais como o livro estava ajudando eles a repensarem suas práticas pedagógicas. Este livro mudou minha forma de dar aula. A história da professora Mariana é inspiradora e as técnicas são muito práticas. Finalmente, um livro de educação escrito por quem realmente está na sala de aula. Mariana passou a ser convidada para palestras, congressos de educação, eventos pedagógicos. Sempre que possível, ela aceitava, porque sabia que cada apresentação era uma oportunidade de multiplicar boas práticas educacionais. Mas ela nunca abandonou sua sala de aula. Meu lugar é aqui, ela sempre dizia, com as crianças. Tudo o que eu faço fora daqui só faz sentido se for para melhorar o que acontece aqui dentro. Gente, vocês estão vendo como a vida da Mariana mudou completamente? De auxiliar de limpeza invisível para autora de livros e referência nacional em educação. Se essa história está tocando vocês, deixem um like, compartilhem com os amigos professores e se inscrevam no canal. Agora vamos ver o desfecho incrível dessa história. 5 anos depois daquele dia em que Daniel gravou o vídeo no restaurante, Mariana estava numa situação completamente diferente. Ela havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas da região. Seu livro estava na 3ª edição, e suas oficinas de formação tinham lista de espera de meses. Mas o mais importante, Lucas estava crescendo como um menino feliz, seguro, orgulhoso da mãe. Aos 11 anos, ele era um dos melhores alunos da escola, não por pressão, mas porque havia herdado da mãe o amor pelo conhecimento. Mãe, quando eu crescer, quero ser professor que nem você. Ele disse um dia. Por quê, meu amor? Porque eu vejo como você fica feliz quando ensina. E eu quero ficar feliz com meu trabalho também. Mariana abraçou o filho com os olhos cheios de lágrimas de orgulho. Mission accomplished. Foi nesse período que ela recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era de Daniel, o homem que havia gravado o vídeo que mudou sua vida. Professora Mariana, aqui é o Daniel. Não sei se você lembra de mim. Claro que lembro. O Senhor mudou minha vida. Na verdade, você que mudou a sua própria vida. Eu só dei um empurrãozinho. Estou ligando porque quero fazer um convite. Que tipo de convite? Minha empresa está lançando um projeto social de educação para crianças carentes. Gostaríamos que você fosse nossa consultora pedagógica. Seria meio período. Você poderia continuar dando aulas normalmente. Mariana não pensou 2 vezes. Aceito. O projeto social se tornou um dos mais bem-sucedidos da cidade. Atendia 200 crianças em contraturno escolar, oferecendo reforço pedagógico, oficinas culturais e acompanhamento psicopedagógico. Mariana desenvolveu toda a metodologia, treinou os educadores, acompanhou os resultados. Em 2 anos, 95% das crianças atendidas pelo projeto melhoraram significativamente seu desempenho escolar. Muitas que estavam em risco de repetência conseguiram se recuperar. Outras descobriram talentos que nem sabiam que tinham. A história mais emocionante foi a da pequena Fernanda, de 8 anos, que chegou ao projeto sem saber ler uma palavra sequer. Seus pais eram analfabetos e ela estava sendo motivo de chacota na escola. Em 6 meses de trabalho com a metodologia desenvolvida por Mariana, Fernanda não só aprendeu a ler como se apaixonou pelos livros. Tia Mariana, agora eu posso ler as histórias para os meus pais. Ela disse um dia, radiante de alegria. Eles ficam escutando e sorrindo. Eram momentos como esses que confirmavam para Mariana que ela estava no caminho certo. Cada criança que se desenvolvia, cada sorriso de conquista, cada descoberta de potencial era uma prova de que educação realmente transforma vidas. O reconhecimento pelo trabalho veio de várias formas.
Mariana recebeu o prêmio de Educadora do Ano da cidade, foi homenageada pela Câmara Municipal, ganhou uma menção honrosa do Ministério da Educação por suas contribuições à pedagogia nacional. Mas a homenagem que mais a emocionou foi diferente. Foi numa quinta-feira qualquer, quando ela chegou em casa e encontrou Lucas sentado na mesa da cozinha com um papel na mão. Mãe, escrevi uma redação sobre você na escola. Sobre mim? Por quê? A professora pediu para escrevermos sobre nosso herói. Eu escrevi sobre você. Mariana pegou o papel com as mãos tremendo. O título era Minha Mãe, Minha Heroína. Lucas tinha escrito: Minha mãe se chama Mariana e ela é minha heroína. Não porque ela tem superpoderes, mas porque ela nunca desistiu dos sonhos dela. Quando meu pai morreu, ela podia ter ficado triste para sempre, mas ela escolheu ser forte para cuidar de mim. Ela trabalhou limpando mesas para me dar comida e casa, mas nunca parou de sonhar em ser professora de novo. Hoje ela ensina muitas crianças e escreve livros e dá palestras pelo Brasil inteiro. Mas o mais importante é que ela me ensinou que não importa quantas vezes a vida te derrube, você sempre pode levantar e recomeçar. Minha mãe é prova de que os sonhos se realizam quando a gente não desiste. Mariana chorou lendo aquela redação. Chorou porque percebeu que, sem querer, havia ensinado para Lucas a lição mais importante da vida: resiliência. Meu príncipe, você me deixou muito orgulhosa. Mas sabe de uma coisa? Você também é meu herói. Eu? Por quê? Porque você me deu força para nunca desistir. Todas as vezes que eu pensei em dar up, eu olhava para você e lembrava que precisava ser forte. Você foi minha inspiração. Naquela noite, mãe e filho ficaram acordados até tarde conversando sobre sonhos, sobre dificuldades, sobre como é importante acreditar em si mesmo quando todo mundo duvida da gente. Alguns anos se passaram e a história de Mariana continuou inspirando pessoas. Seu livro foi traduzido para outros idiomas, suas metodologias foram adotadas em escolas de vários estados e ela se tornou uma das palestrantes mais requisitadas do país na área de educação. Mas sempre que alguém a parabenizava pelo sucesso, ela respondia a mesma coisa: sucesso não é chegar onde você quer. Sucesso é não desistir quando tudo parece perdido. Mariana nunca se esqueceu das lições que a vida lhe ensinou nos momentos mais difíceis. Por isso, ela sempre fazia questão de contar sua história completa nas palestras, sem omitir as partes dolorosas, sem romantizar as dificuldades. Eu não estou aqui para dizer que foi fácil. Ela costumava dizer. Houve noites que eu chorei até dormir, dias que questionei se valia a pena continuar lutando. Mas eu estou aqui para dizer que valeu cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de incerteza. Porque foi justamente passando por tudo isso que eu descobri do que eu realmente sou capaz. Uma das palestras mais marcantes que ela deu foi numa escola de periferia, para um grupo de professores desmotivados que estavam pensando em abandonar a profissão. Pessoal, sei que vocês estão cansados. Sei que o salário é baixo, que as condições de trabalho são difíceis, que às vezes parece que nosso esforço não é reconhecido. Eu também já me sentia assim. Mas eu quero contar para vocês algo que aprendi. Nós somos plantadores de sementes. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada professor presente. Talvez a gente nunca veja todas as árvores que nasceram das sementes que plantamos. Talvez alguns alunos só reconheçam o valor do que ensinamos anos depois de saírem da nossa sala de aula. Mas eu garanto para vocês, cada palavra de incentivo, cada aula preparada com carinho, cada momento de atenção que damos a uma criança está plantando sementes que vão dar frutos pelo resto da vida dela. Professores, vocês são heróis anônimos. Vocês estão construindo o futuro do nosso país, uma criança por vez. E isso não tem preço. Quando ela terminou a palestra, não havia um olho seco na plateia. Vários professores se aproximaram depois para agradecer. Professora Mariana, a senhora me lembrou por que escolhi essa profissão. Eu estava quase desistindo, mas depois da sua fala, vou continuar. A senhora é uma inspiração para todos nós. Esse era o propósito de vida que Mariana havia descoberto, usar sua história para inspirar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. E por falar em não desistir dos sonhos, que tal vocês não desistirem de acompanhar histórias incríveis como essa? Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com aquela pessoa que precisa de uma dose de inspiração hoje.
Vamos chegando ao final desta história maravilhosa. 10 anos depois daquele vídeo que viralizou, Mariana estava numa situação que ela jamais poderia ter imaginado. Lucas, agora com 16 anos, era um jovem responsável, estudioso, e tinha acabado de ser aprovado numa seletiva para intercâmbio estudantil. Mãe, eu passei. Vou estudar um semestre no Canadá. Mariana abraçou o filho com força. Lembrou de quando ele era pequeno e ela se preocupava se conseguiria dar a ele todas as oportunidades que merecia. Agora ele estava conquistando oportunidades que ela nem sonhava que existiam. Estou muito orgulhosa de você, meu amor. Seu pai estaria orgulhoso também. Mãe, tudo que eu conquistei foi porque você nunca desistiu. Você me ensinou que não existem limites quando a gente tem determinação. Naquele mesmo ano, Mariana recebeu o convite mais especial da sua carreira, ser palestrante principal no maior congresso de educação do Brasil. O evento reuniria mais de 5.000 educadores de todo o país. Quando ela subiu no palco, olhou para aquela multidão de professores e lembrou do dia em que estava limpando mesas, invisível, ignorada. Agora estava ali, sendo ouvida por milhares de pessoas que queriam aprender com sua experiência. Queridos educadores, eu quero começar contando para vocês sobre um dia que mudou minha vida. Era uma quinta-feira comum. Eu estava trabalhando num restaurante como auxiliar de limpeza e meu filho chegou pedindo ajuda com a lição de matemática. Ela contou sua história completa: a perda do marido, as dívidas, a perda da casa, os 3 anos limpando mesas, o vídeo que viralizou, o retorno à sala de aula. Contou sem vitimismo, mas também sem omitir as dificuldades. Eu não estou aqui para dizer que a jornada foi fácil. Estou aqui para dizer que valeu a pena. Cada um de vocês que está aqui hoje escolheu uma das profissões mais importantes do mundo. Vocês são formadores de cidadãos, construtores de futuros, plantadores de sonhos. Não importa se vocês dão aulas numa escola particular do centro ou numa escola pública da periferia. Não importa se têm todos os recursos pedagógicos ou se precisam improvisar com criatividade. O que importa é o amor que vocês colocam no que fazem. Porque eu aprendi uma coisa: competência pedagógica não se mede pelo salário que ganhamos ou pelo reconhecimento que recebemos. Se mede pelo brilho nos olhos de um aluno quando ele finalmente entende um conceito que estava difícil. Se mede pelo sorriso de uma criança que descobriu que é capaz de aprender. Se mede pelas vidas que transformamos, uma sala de aula por vez. A plateia se levantou em pé para aplaudir. Foram 5 minutos de aplausos ininterruptos. Mariana chorou no palco, emocionada pela receptividade, mas principalmente por saber que sua mensagem estava chegando onde precisava chegar. Depois da palestra, centenas de professores fizeram fila para falar com ela, para agradecer, para contar suas próprias histórias de dificuldades e superação. Professora, a senhora me inspirou a não desistir. Eu também passei por dificuldades similares e sua história me deu esperança. Vou voltar para minha escola com energia renovada. Esse era o combustível que movia Mariana. Saber que sua história podia dar força para outras pessoas continuarem lutando pelos seus sonhos. Mas a vida ainda guardava uma surpresa especial para ela. 2 anos depois, quando Mariana estava com 40 anos, ela recebeu uma ligação da Secretaria de Educação do Estado. Professora Mariana, temos uma proposta para fazer à senhora. Que tipo de proposta? O governo estadual está criando um programa de excelência pedagógica. Queremos convidá-la para ser a coordenadora geral do programa. A senhora seria responsável por desenvolver metodologias inovadoras de ensino para serem implementadas em toda a rede estadual. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Seria um cargo de grande responsabilidade, continuou a voz do outro lado da linha. A senhora impactaria diretamente a educação de mais de 500.000 estudantes do estado. 500.000 estudantes. Mariana pensou em quantas vidas poderiam ser transformadas através de uma educação de qualidade. Posso pensar um pouco sobre a proposta? Claro, mas preciso dizer que o salário é muito atrativo. A senhora teria uma equipe qualificada para trabalhar e todos os recursos necessários para desenvolver o projeto. Naquela noite, Mariana conversou com Lucas sobre a proposta. Mãe, é uma oportunidade incrível. A senhora pode influenciar a educação do estado inteiro.
Mas eu teria que deixar minha sala de aula, meu amor, e você sabe como eu amo dar aulas. Lucas, agora um jovem de 18 anos, maduro e sábio, disse algo que a surpreendeu. Mãe, a senhora sempre me ensinou que nossos sonhos devem ser maiores que nossos medos. A senhora já impactou centenas de crianças diretamente. Agora pode impactar milhares indiretamente. Acho que é hora de dar esse passo. Mariana olhou para o filho com orgulho. Quando tinha ele se tornado tão sábio? Ela aceitou a proposta. Nos 5 anos seguintes, como coordenadora do Programa Estadual de Educação, Mariana desenvolveu metodologias pedagógicas que foram implementadas em mais de 1.000 escolas. Os índices de aprendizagem do Estado melhoraram significativamente. O programa virou modelo para outros estados. Mas o que mais a orgulhava era receber cartas e mensagens de professores dizendo como as metodologias estavam ajudando eles a serem educadores melhores e, consequentemente, como seus alunos estavam aprendendo mais e melhor. Uma dessas mensagens a marcou especialmente. Era de uma professora do interior. Professora Mariana, quero agradecer pelas metodologias que a senhora desenvolveu. Eu trabalho numa escola rural, com crianças filhas de agricultores, e sempre tive dificuldade para fazer elas se interessarem pelas aulas. Depois que comecei a usar suas técnicas, minha sala virou um laboratório de descobertas. As crianças chegam animadas todos os dias querendo aprender mais. A senhora transformou não só a minha forma de ensinar, mas a vida dos meus alunos. Obrigada por não ter desistido dos seus sonhos, porque assim você nos ensinou a não desistir dos nossos também. Mensagens como essa lembravam Mariana de porque tinha escolhido aceitar aquele desafio. E aqui chegamos quase ao final dessa história incrível. Pessoal, vocês viram como a vida pode dar voltas surpreendentes? Se essa narrativa inspirou vocês tanto quanto me inspirou, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Compartilhem também, porque histórias assim precisam chegar em mais pessoas. Hoje, aos 45 anos, Mariana é reconhecida nacionalmente como uma das principais referências em educação do país. Já escreveu 4 livros, todos best-sellers na área de pedagogia. Suas palestras lotam auditórios em todo o Brasil. Seu programa de TV sobre educação é assistido por milhões de pessoas. Lucas se formou em engenharia, mas decidiu fazer uma segunda graduação em pedagogia. Quero seguir os passos da minha mãe, ele disse. Quero ajudar a transformar a educação do nosso país. Mariana nunca se mudou do quartinho nos fundos da casa da Dona Conceição. Mesmo com condições financeiras para morar num lugar muito melhor, ela prefere ficar ali. É aqui que eu aprendi minhas maiores lições de vida, ela sempre diz. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela passa na frente do restaurante onde trabalhou por 3 anos. Seu Antônio, agora com 70 anos, sempre está lá. Eles acenam um para o outro e às vezes ela entra para tomar um cafezinho e matar a saudade. Nunca se esqueça de onde você veio, ele sempre diz. Impossível esquecer, seu Antônio. Aquele tempo me ensinou que toda experiência da vida tem um propósito. Recentemente, Mariana foi convidada para dar uma palestra na escola onde trabalhou antes de tudo acontecer, a Escola Municipal Santos Dumont, a mesma escola que a convidou a pedir demissão 15 anos antes. A diretora atual, que não era a mesma da época, a recebeu com muito carinho. Professora Mariana, é uma honra recebê-la aqui. A senhora é orgulho da nossa educação municipal. Mariana sorriu. Não sentia rancor, apenas uma sensação de ciclo completo. Na palestra, ela falou para os professores da escola sobre superação, sobre acreditar no próprio potencial, sobre como as dificuldades podem ser transformadas em combustível para alcançar sonhos maiores. Colegas, eu já trabalhei nesta escola. Saí daqui num momento muito difícil da minha vida, pensando que minha carreira como educadora tinha acabado para sempre. Mas a vida me ensinou que não existe fim quando existe propósito. Hoje eu volto aqui não para reclamar do passado, mas para agradecer, porque foi saindo daqui que eu aprendi minhas maiores lições. Aprendi que nossa competência profissional não se mede pelos momentos de dificuldade que passamos, mas por como nos levantamos depois de cair. Aprendi que não importa qual trabalho estamos fazendo, se é limpando mesas ou dando aulas, o que importa é a dignidade com que fazemos.
E, principalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. No final da palestra, uma professora jovem se aproximou dela. Professora Mariana, obrigada pela palestra. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida pessoal e pensando em desistir de dar aulas. Sua história me deu força para continuar. Mariana abraçou a jovem professora. Não desista, querida. O mundo precisa de educadores como você. E lembre-se, todo fim é, na verdade, um novo começo. Hoje, quando Mariana olha para trás, vê uma trajetória que parece roteiro de filme. Da professora amada ao desemprego forçado. Do desemprego ao trabalho braçal. Do trabalho braçal de volta à educação. Da sala de aula aos palcos nacionais. Do anonimato ao reconhecimento como uma das principais vozes da educação brasileira. Mas ela sabe que nada disso teria acontecido se ela tivesse desistido naqueles momentos mais difíceis. Se ela tivesse se deixado vencer pela amargura, pelo desânimo, pela sensação de injustiça. A diferença entre quem realiza seus sonhos e quem não realiza, ela sempre diz nas palestras, não está no talento, não está na sorte, não está nas condições favoráveis. Está na capacidade de não desistir quando tudo parece perdido. E essa é a principal lição que a história da Mariana nos ensina, que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos nos levantar e recomeçar. Que não importa o trabalho que estamos fazendo no momento, podemos fazê-lo com dignidade enquanto lutamos pelos nossos verdadeiros sonhos. Que as pessoas ao nosso redor podem não enxergar nosso potencial, mas isso não significa que ele não existe. A história de Mariana nos lembra que todos nós temos uma luz especial dentro de nós, mesmo quando essa luz parece estar apagada. Às vezes, basta uma pessoa acreditar em nós para que essa luz volte a brilhar forte. E quem sabe você que está ouvindo essa história não é essa pessoa especial na vida de alguém. Quem sabe você não pode ser aquele Daniel que grava um vídeo e muda a vida de alguém. Ou aquela Sandra que dá uma oportunidade para quem precisa de uma segunda chance. A história de Mariana continua sendo escrita todos os dias. Cada criança que aprende a ler com metodologias que ela desenvolveu, cada professor que se inspira em suas palestras para não desistir da educação, cada pessoa que ouve sua história e decide lutar pelos próprios sonhos é uma nova página dessa história. Porque o mais bonito de tudo isso não é que Mariana conseguiu sair da invisibilidade e se tornar famosa. O mais bonito é que ela usou sua visibilidade para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Que ela transformou sua dor em propósito, sua experiência em inspiração, sua história em esperança para quem está passando por dificuldades similares. E pessoal, chegamos ao final dessa história emocionante. Espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto eu me emociono cada vez que conto histórias assim. A vida da Mariana nos ensina que não importa onde estamos agora, sempre podemos escrever um final diferente para a nossa história. Se essa narrativa tocou vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com aquela pessoa que precisa acreditar que seus sonhos são possíveis. Porque as melhores histórias são aquelas que nos lembram de que nunca é tarde para recomeçar e que sempre vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Nunca julgue alguém pelo que ela faz hoje. Você pode não conhecer a história que a trouxe até aqui. E lembre-se sempre, todo mundo tem uma segunda chance esperando para acontecer. Às vezes, essa segunda chance pode estar mais perto do que imaginamos. Basta não desistir.